Olá, quinto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Hoje, terça-feira, dia 13 de abril de 2021, nossa aula de língua portuguesa, história e artes. Bom, em português nós vamos falar sobre mais uma anedota, tá? E nós vamos falar também de pontuação. E nós vamos também falar sobre separação de sílabas. Então vamos lá. Vão 2 balões atravessar o deserto. Diz um para o outro: cuidado com os cactos. O que aconteceu com esses balões, hein? Bom, pessoal, primeiro a pontuação. Que ponto eu vou colocar depois da palavra deserto? No final da frase. Quando eu finalizo uma frase, qual a pontuação que eu uso? Que ponto eu vou colocar antes, de começar a colocar uma fala de um personagem? Quando eu vou anunciar que eu vou colocar uma fala de um personagem. E qual ponto eu vou colocar, qual que é o sinal que eu vou colocar quando eu vou iniciar a fala de um personagem? Tá certo? Então são esses 3 pontinhos que vocês vão colocar aí. E a interpretação? O que aconteceu aos balões? O que foi que aconteceu com esses balões, será? Quais os sinais gráficos de pontuação você usou nessa pontuação que você fez, colocando lá no lugar dos coraçõezinhos? Como se chamam os 3 pontinhos no final do texto? E o que eles estão indicando? O que indica quando a gente coloca 3 pontinhos no final do texto? O que eles indicam? Separar as sílabas das palavras a seguir. Pessoal, muita gente não gosta dessa tarefa ou acha muito boba fazer separação de sílabas, mas a gente precisa aprender como que a gente separa as sílabas. Sabe por quê? Porque a gente precisa aprender a fazer a translineação. Mas o que é isso? Por isso eu coloquei para vocês pesquisarem no dicionário o que significa translineação, copiar o significado e depois que você copiar o significado de translineação, você vai copiar esta frase aqui, ó. Uma anedota, assim como qualquer outra narrativa, é construída com base no enredo e apresentando o narrador, personagens e a passagem do tempo. Bom, por quê? Porque você vai copiar essa anedota e, independente da largura da sua folha de caderno, você vai adequar para você fazer a translineação. Mas primeiro você tem que ir lá pesquisar, descobrir o que é, para depois você fazer, tá certo? E qualquer dúvida me pergunta, tá bom? Vamos para História e Artes. Nós já estamos trabalhando há alguns dias, as influências na nossa cultura, influência indígena, influência africana, e vocês vão ver também a influência portuguesa depois, Então tem aí um textozinho falando sobre os nossos primeiros habitantes, os primeiros povoadores do Brasil. A gente costuma pensar em Pedro Álvares Cabral e todos os outros europeus, que vieram. Mas não, gente, há muitos 1000 anos atrás a nossa terra já era povoada, pelos indígenas, certo? Apesar de todo o esforço que os indígenas fizeram em mudar os hábitos, que os europeus fizeram em mudar os hábitos dos indígenas, os hábitos deles ainda continuam tendo muita influência na nossa cultura, na culinária, nas artes, no nosso folclore, na nossa língua, tá certo? Nas expressões artísticas, a influência da cultura indígena são enormes, já que muitos povos usam da arte em diferentes rituais, sempre com muito simbolismo envolvido, porque a arte indígena, pessoal, ela não é só uma arte assim aleatória, Eles buscam inspiração, nas questões espirituais dele, religiosa, nas tradições que eles têm, tá certo? E um grande exemplo disso são as pinturas corporais que eles fazem. Toda aquela pintura que eles fazem não é só para enfeitar, tem símbolo, tem significado naquilo, tá certo? Esse texto, se vocês quiserem encontrar ele na íntegra, ele está no site terravistabrasil.com.br, tá certo? E vamos imitar a arte indígena? Eu coloquei 2 exemplos muito lindos aqui para vocês estarem observando, da arte indígena, um colorido e um preto e branco, para vocês verem a perfeição, pessoal, é muito lindo, E esse aqui vocês vão fazer, vão dar continuidade ao que eu comecei, tá certo?
E quem quiser desenhar algum pote, alguma coisa, fazer um desenho e utilizar essa arte como inspiração e quiser fazer um desenho extra, além desse aqui que eu coloquei, esteja à vontade. Vou adorar ver o trabalho de vocês. E muito obrigada por assistir até o final. Bom trabalho e até a próxima aula, pessoal. Um grande abraço a todos.